Que a paz de Deus esteja sobre cada um de vós. Queridos ouvintes, neste momento eu quero trazer uma palavra do Senhor ao meditar no livro de João, capítulo 15, versículo 20 e 21. Quero começar com esse capítulo para chegar para trazer essa mensagem a você. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Senhor Jesus, mencionando nessa palavra aos santos apóstolos, ele disse que se guardaram a palavra dele, também os cristãos guardariam a palavra dos apóstolos. Se eles perseguiram o Senhor Jesus, também perseguiriam os santos apóstolos. Você sabe muito bem que hoje temos muito vento de doutrinas. E muita gente, por ter tantas religiões hoje no mundo, as pessoas se afastaram do caminho da verdade. E sem direção, não sabe por onde caminhar. Porque o engano, o espírito maligno está aí para desviar o povo de Deus da fé. Mas Deus enviou o seu Espírito, o seu Espírito Santo a nós, para que possamos identificar o caminho correto. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 e 44, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam andavam juntos. Talvez você hoje se pergunte por que hoje os cristãos não andam juntos. Porque hoje uma igreja fala uma coisa, a outra fala outra, e muitas pessoas, por ter fome da justiça, não sabem por onde caminhar. Talvez até pergunte: para onde é que eu vou? Qual igreja eu vou frequentar? A igreja foi fundamentada foi no livro de Atos. Começou no livro de Atos. Essa é a única igreja de Deus e verdadeira igreja de Deus. É a doutrina dos santos apóstolos, como está escrito no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no 44, versículo 44 de capítulo 2 diz: todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Todos os que criam na palavra do Senhor Jesus Cristo, como ele disse no livro de João: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Também os cristãos de hoje estão apoiados, firmados nessa doutrina dos santos apóstolos, os verdadeiros cristãos. Mas a minha igreja, talvez você diga, a minha igreja não prega assim. Porém, medite na palavra do Senhor e fique com ela. Não se distancie da palavra do Senhor, porque ela é a verdade. Para meditar um pouco sobre, te dar um pouco de discernimento do que está acontecendo hoje,
que muitas pessoas, muitas igrejas têm doutrinas diferentes da que os santos apóstolos começaram. Eu quero ler no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 10. E na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Bem, queridos ouvintes, nessa passagem você vê claramente que a mesma coisa acontece hoje. Muitos cristãos são tementes à palavra de Deus e realmente são sinceros, como o procônsul, esse procônsul Sérgio Paulo, um homem prudente. Assim existe também hoje. Porém, existe alguns falsos profetas que pregam o contrário às escrituras, pregam o contrário do que foi dito desde o princípio, como esse Elimas, Bar-Jesus, procurando apartar da fé o procônsul. Assim existe hoje muitos falsos profetas fazendo com que as pessoas se apartem da fé. A fé em quê? Na palavra de Deus. E assim criam doutrinas segundo os seus dogmas, segundo o desejo do seu coração. No versículo 9, capítulo de Atos, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9, continuando. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Assim são os filhos do maligno que estão hoje, fazendo com que o povo se apartem da palavra do Senhor e sigam suas denominações. Uma coisa eu quero dizer a você, um conselho: saia disso, busque a palavra de Deus. Se você é uma pessoa temente à palavra de Deus, você é uma pessoa que realmente tem sinceridade no coração, busque a palavra do Senhor,
fique com ela. Não fique com quem as pessoas... Se algum pregador fala o contrário às escrituras, fuja dali. Fique com a palavra. No livro de João, 1 João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivesse sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Você é da família de Deus? No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20, diz: Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos, e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Se você está edificado sobre o fundamento dos apóstolos, nós temos tudo em comum. Tudo em comum com os apóstolos, com a doutrina, com a única e verdadeira igreja de Deus. Pense bem, analise a escritura, não se afaste dela, medite nela, não olhe para a sua fraqueza, olhe para o alvo, olhe para o alto. Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, pregando a verdade. E por quê? Porque ele foi para aquela cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você. Não foi olhando os nossos defeitos, porque ele sabia que nós não éramos capazes de se salvar por si próprio. Mas ele, com sua graça, com seu amor, preparou o caminho, foi até o fim, e na cruz do Calvário ele disse: está consumado. E quando ressurgiu dentre os mortos, o Senhor Jesus apareceu aos santos apóstolos e lhes deu o entendimento para que eles continuassem a caminhada, encheu todos eles do Espírito da verdade e ousadia, aonde nenhum deles temia mais nem a própria morte, ao ponto de Paulo dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Bem, querido ouvinte, essa palavra que eu vos digo: se vocês querem andar no caminho do Senhor, andem conforme as Escrituras, andem conforme o que está escrito na palavra de Deus. Sejam batizados no batismo que os apóstolos batizaram, no nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, diz: arrependei-vos, Pedro dizendo: cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o primeiro passo para continuar a caminhada. Muitas lutas virão, mas o mais importante é que a graça está sobre aquele que é sincero. Seja sincero. Comece, dê o primeiro passo, se batize no nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe para depois. Siga a doutrina dos santos apóstolos. Se você seguir a doutrina dos santos apóstolos, você está enquadrado nas Escrituras. Como Paulo diz em Efésios 2, 19 e 20.
assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Assim você fará parte da família de Deus. Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.